Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Mesa 1, Currículo e Mobilidade Virtual. Para iniciarmos, convido o professor Dalmo Mandelli para realizar a mediação desta mesa. Professor, é com você. Bom dia, professora Thais, bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à Rede de Apoio ao Ensino Superior pela organização dessa terceira jornada internacional da rede. Queria dizer também que eu sou um filho aí do Centro Paula Souza, né? Eu cursei Química no ensino médio em Campinas, na ITCAP, então é uma alegria estar aqui coordenando essa mesa. O tema da mesa é internacionalização em casa, e nós vamos ter a presença aí da professora Diana Soares, da professora Marta Iglesias Farreiro e do professor Valdenor Barros Moraes Filho, todos com grande experiência no tema. A sistemática vai ser 20 minutos de fala de cada palestrante, e depois a gente vai abrir ao debate. E gostaria de fazer uma breve introdução ao tema, porque quando a gente fala de internacionalização em casa, currículo e mobilidade, vem algumas palavras-chave, alguns temas-chave à cabeça. Primeiro, a questão da internacionalização sempre foi importante, A internacionalização não é de hoje, ela já vem lá da Idade Média, quando se migrava de uma universidade para outra, isso é pouco discutido. Mas, hoje, com a questão do mercado de trabalho cada vez mais globalizado, essa questão da interculturalidade, a internacionalização do currículo acaba sendo fundamental para preparar nossos estudantes para esse mercado de trabalho. E aí, o que os colegas vão abordar, cada um nas suas falas, com as suas respectivas intensidades, mas a gente pode falar das ferramentas de cooperação na hora do ensino, por exemplo, o COIL e o Brave, que são sistemáticas de aula onde você, no seu país, aqui a gente no Brasil, e um colega numa outra universidade no exterior, conduzem suas disciplinas de forma paralela, com momentos de conversa entre eles, entre os alunos, trabalhos em grupo, onde você promove o contato entre estudantes de diferentes países, praticamente com custo zero. É uma ferramenta muito interessante. Outro ponto que é importante destacar aqui para a questão de internacionalização do currículo é o uso do inglês como meio de instrução, English as Medium of Instruction, que é você ministrar uma disciplina no idioma inglês. E aí tem todo o protocolo, tem as barreiras que a gente coloca que não são tão grandes assim, tipo, nossa, a gente não pode falar outro idioma. Não pode, A avaliação pode ser em inglês, escrita, mas o aluno pode responder em português. São todas questões que são acordadas entre professores e alunos, Não é uma barreira tão forte, mas sim a questão de se conseguir, a gente que vem de instituição pública, conseguir alocar uma disciplina em inglês, que não é fácil, porque você abre mão de uma turma em português e o número de professores é constante, e o mesmo acontece em instituições que são confessionais ou privadas, porque você tem aquela limitação da hora-aula do professor. São todas questões relevantes, importantes, que ajudam a contribuir aí para a internacionalização do currículo. E tem outras questões que podem ser abordadas, como a própria discussão da temática de forma transversal no currículo, da temática internacionalização do currículo, falando sobre os problemas globais, e, sem dúvida, a questão, para encerrar essa fala inicial e passar para os colegas, a questão da própria mobilidade, Então, muitos dos nossos escritórios de relação internacional, um parênteses, eu sou professor na UFABC, coordeno a assessoria de relações internacionais ali, e atualmente estou na vice-diretoria do CIGRIFES, que congrega todas as instituições, as universidades federais da rede Andif, da rede federal. Então, nossos escritórios, eles estão muito focados na questão da mobilidade. E uma questão que nos incomoda muito é que nessas chamadas, nesses editais que a gente abre em mobilidade, eles são frutos de acordos que realizamos com instituições estrangeiras. Esses acordos preconizam muitas vezes, pela reciprocidade,
a eliminação da cobrança da taxa de matrícula no exterior. Na Europa, ela não é tão elevada, mas Reino Unido, Europa também, né? Estados Unidos, Austrália, essas taxas são da ordem de milhares de dólares, 30, 40, 50 mil dólares. A gente consegue, muitas vezes, anular essa taxa, mas o estudante ele tem que arcar, na grande maioria dos casos, com a viagem e com a estadia no exterior. Isso faz com que nossos programas de mobilidade nas instituições públicas sejam muito não inclusivos, né? Eu diria que eles excluem os estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica. Então, isso é uma questão muito relevante para a gente poder fazer essa internacionalização de forma mais inclusiva. Mas vou parando por aqui e vou passar a palavra aos colegas. Nós vamos utilizar a ordem alfabética aí para as apresentações, né? Então, a primeira que vai falar é a professora Diana Soares. A professora Diana, ela é doutorada, ela tem um doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e formação base em Psicologia da Educação. Atualmente, ela é professora auxiliar convidada e membro da direção para a qualidade do ensino da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa e investigadora no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano. Ela é autora e coautora de várias publicações nacionais e internacionais, participando como oradora e formadora em congressos, conferências e ações de formação. Também é consultora na área de educação, no âmbito do Serviço de Apoio à Melhoria da Educação e a nível da gestão local e intermunicipal de projetos educativos. Então, professora Diana, eu passo a palavra para você com os 20 minutos. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde aqui de Portugal, mas bom dia para vocês. Muito agradeço este acolhimento e todo o suporte que a Comissão Organizadora nos tem dado para chegarmos aqui e estarmos hoje convosco nesta sessão. Com muito gosto participo neste evento e em particular nesta mesa redonda que traz aqui a debate este tema do currículo e mobilidade. É um tema que nós temos vindo a trabalhar de forma bastante próxima, bastante significativa na Universidade Católica Portuguesa e, portanto, aqui é para mim uma excelente oportunidade de aprendizagem, não só pelas partilhas dos colegas, dos meus colegas que também fazem parte deste painel, mas também certamente das várias questões que irão colocar todos os participantes e aqui toda a nossa plateia. Portanto, muito obrigado por este convite e gostaria ainda também de agradecer, e se me permitem, que eu faça aqui de forma mais particular toda a colaboração e toda a parceria que o nosso colega Arnaldo Pinto Júnior da Unicamp nos tem proporcionado em várias iniciativas e em várias dinâmicas e em vários momentos de aprendizagem e de colaboração que temos vindo a desenvolver. A apresentação que vos trago intitulada Inovar para Internacionalizar, pretende constituir-se sobretudo como uma partilha de práticas, como uma partilha de experiências, de ações e iniciativas que temos vindo a desenvolver na Universidade Católica Portuguesa, mas particularmente no âmbito do nosso Laboratório de Inovação Pedagógica, do nosso CLIL, do Católica Learning Innovation Lab. E, portanto, hoje eu gostava muito que vissem aqui esta minha fala como esta troca de experiências, esta partilha de práticas, aqui, pese embora apresentada por mim, mas que reflete o trabalho de uma equipa muito mais alargada, de colegas, de professores, de investigadores, mas também de técnicos, de diferentes áreas científicas, que colaborativamente vão dando conta deste projeto de inovação pedagógica na universidade. E, portanto, aqui o foco da nossa apresentação é trazer aqui esta relação entre a inovação, a inclusão e a internacionalização, focando aqui sobretudo as iniciativas e as dinâmicas de capacitação profissional e pedagógica dos nossos docentes, que depois lhes permitem integrar, como dizíamos há bocadinho logo no arranque desta sessão, integrar todas estas ferramentas de mobilidade virtual de uma forma muito mais intencional e muito mais plena no currículo. E, portanto, hoje o exercício e aqui o caminho que gostaria muito de percorrer com a vossa ajuda reflete aqui estes 5 pontos.
Portanto, no primeiro, falarmos um pouco sobre a inovação, que é isto da inovação pedagógica no ensino superior, articulando-a com a inclusão no ensino superior, e depois vermos aqui como é que da inovação e da inclusão conseguimos, eventualmente, esperemos que sim, criar aqui novos caminhos para a internacionalização no ensino superior. Posto estes 3 pontos e estes eixos aqui a descoberto, gostaria então muito de partilhar convosco o que temos feito no âmbito do nosso laboratório, no Inovar para Incluir e para Internacionalizar, e por fim deixar-vos também aqui a nossa visão mais de futuro do novo projeto que gostaríamos de desenvolver, e que, portanto, também é aqui um convite e um apelo à vossa colaboração e à vossa integração, e aqui há uma possível parceria que possamos vir também a estabelecer. Portanto, quando nós pensamos em inovação pedagógica, sabemos todos nós que este é um conceito, é difícil a sua definição, é um conceito traiçoeiro. Na verdade, são várias as definições de inovação pedagógica, mas também não queria aqui que demorássemos demasiado tempo nesta reflexão e trazer-vos aqui 3 eixos que a nós, no nosso laboratório, têm vindo a fazer cada vez mais sentido. Por um lado, vermos a inovação pedagógica como este conjunto de atividades, novas atividades e de múltiplas abordagens pedagógicas que, utilizadas, implementadas de forma intencional, permitem responder à especificidade, aos talentos e às necessidades de cada um dos nossos estudantes. Vermos também a inovação pedagógica nesta lógica de benefício, de criação de valor para uma comunidade de aprendizagem, portanto, inovarmos para criarmos valor, para criarmos soluções criativas que nos permitam responder melhor aos desafios educacionais que hoje nós temos, seja aqueles mais próximos das nossas instituições, seja aqueles que globalmente e transnacionalmente a todos tocam, como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Depois também vermos a inovação pedagógica nesta simbiose e nesta articulação entre processo e resultado. Portanto, vermos a inovação pedagógica como algo que potencia, uma ferramenta que potencia a aprendizagem significativa, a co-construção do conhecimento e também que privilegia a relação pedagógica. E como tal, ela pode acontecer e deve acontecer nesta articulação dos microespaços, se pensarmos, por exemplo, no âmbito de uma aula, mas também nos macroespaços, se pensarmos, por exemplo, a nível organizacional e a nível institucional. E, portanto, vermos aqui estes 3 eixos aplicados nestes vários sistemas que compõem o ensino superior, a educação superior, trazendo aqui esta visão abrangente e compreensiva da inovação pedagógica, que se centra sempre e que potencia e que visa sempre a autonomia do estudante, a sua aprendizagem ativa e a autoria que o estudante e a estudante assumem no seu processo de aprendizagem. E, portanto, é neste olhar para o estudante e nesta autonomia, na centralidade que a inovação pedagógica dá ao estudante, que nós passamos para um segundo ponto. Inovamos para incluir todos os estudantes. E, portanto, vemos a inovação pedagógica nestes vários eixos e nesta visão sistémica como esta possibilidade de criarmos ambientes de aprendizagem mais flexíveis e mais inclusivos e que possibilitem acolher estudantes dos mais diversos contextos, que promova assim este acolhimento, esta integração e esta inclusão de todos aqueles de todos os nossos estudantes e que potencia assim esta educação equitativa, multicultural e global, quando falamos no arranque da nossa mesa redonda. Quando nós pensamos na inclusão aliada à inovação pedagógica, há vários princípios que nos têm ajudado no nosso laboratório a concretizar um pouco esta ideia. Um dos princípios que temos vindo a preconizar e que temos vindo a fortalecer em termos de formação e também de implementação e de monitorização tem que ver com o desenho universal da aprendizagem, no sentido de conseguirmos desenhar planos curriculares que permitam concretizar modelos de aprendizagem flexíveis, acessíveis e eficazes e que tragam a experiência e o contexto de cada estudante para a sala de aula, para a aula em si, para aquele processo de aprendizagem. E como tal, todos os estudantes, são definidas medidas universais para todos os estudantes que potenciem e que privilegiam diversos meios de representação, ou seja, diversas formas de como aprender, diversas formas de ação e expressão, como é que eu posso aprender e também diversas formas de envolvimento, o porquê aprender. Há bocadinho estávamos a falar da questão do inglês,
desta que muitas vezes é um desafio, uma barreira. Mas, na verdade, a ideia é que neste desenho universal da aprendizagem, se o inglês é uma questão, se o inglês é uma ferramenta de comunicação que potencia a mobilidade, ela é trazida para este plano curricular, é trazida para o currículo, mas é integrada a par de outras possibilidades, como estava há bocadinho logo o nosso colega a mencionar. A língua pode ser, a avaliação pode ser, o teste pode estar escrito redigida em inglês, mas a resposta pode ser feita em português ou noutra língua qualquer. E, portanto, trazemos aqui toda esta diversidade de expressões, de representação e de diferentes formas de envolvimento logo a priori para o nosso currículo. E, portanto, esta é uma dimensão importante e que temos procurado intencionalizar na formação que temos vindo a fazer. E, portanto, desta visão da inovação pedagógica para o desenvolvimento destes contextos de aprendizagem, ambientes de aprendizagens mais inclusivos e mais flexíveis, entra aqui de uma forma muito próxima a internacionalização. E, na verdade, como é que a internacionalização pode ser aqui uma ferramenta, ou como é que a inovação, a inclusão e a internacionalização se podem alinhar? Quando nós olhamos para documentos mais da OCDE, por exemplo, da European University Association, que traçam aqueles documentos que tendem a traçar as tendências de futuro do ensino superior. Na verdade, e se fizermos assim uma leitura cruzada, transversal sobre estes vários documentos, aparece aqui um conjunto de dimensões que a todos tocam. Cada vez mais é esperado que o ensino superior seja inclusivo e, portanto, aqui que cada vez mais seja capaz de criar estas oportunidades de ensino internacional, sem os encargos da mobilidade física, como vimos há bocadinho, esta mobilidade virtual ser trazida para o nosso currículo, com recurso às tecnologias. Um ensino superior cada vez mais digital, com partilha de recursos virtuais, isolamento de cursos, módulos, projetos em conjunto, cada vez mais flexível, com acesso a disciplinas internacionais, cada vez mais capaz de capacitar docentes e colaboradores para a melhoria das suas competências digitais e pedagógicas e também cada vez mais comunitário, no incentivo de partilha de boas práticas, de projetos de colaboração, de alianças internacionais e transnacionais. E, portanto, esta visão do ensino superior como uma sala de aula global, com experiências educativas à volta do globo e que combinem aqui este ensino de qualidade local, mas também simultaneamente internacional. E, portanto, perante este desafio, perante estas tendências, que estratégias é que nós temos? Por onde é que nós podemos começar? E, na verdade, cada vez mais se procura trazer esta ideia, concretizar, não só refletir sobre ela, mas concretizar e monitorizar estes currículos internacionais, este currículo, a internacionalização do currículo, com integração, por exemplo, com uma integração de experiências de mobilidade virtual ou física. Aqui, tendo em conta o tema da nossa mesa, mobilidade virtual, mas esta integração plena, concreta, alinhada e não uma pequena experiência que se faz e que depois não tem uma integração de vida plena em todo o currículo. A adaptação de unidades curriculares, e aqui com este desafio de infusão curricular, de trazermos estas experiências, esta adaptação plena para o nosso currículo, o desenvolvimento de módulos de aprendizagem de línguas, a possibilidade de desenharmos e desenvolvermos comunidades de aprendizagem de prática internacionais que tragam experiências de diversas instituições para o contexto, a importância de trabalharmos e trazermos cada vez mais as metodologias ativas, mas também a avaliação inclusiva e os desenhos universais de aprendizagem, a formação pedagógica dos docentes e a cooperação com pares internacionais para o desenvolvimento destes recursos. Portanto, quando nós falamos de internacionalização do currículo, falamos destas dimensões e muitas outras, trazemos aqui uma visão, uma das perspectivas possíveis. E, na verdade, são várias as medidas, aliás, estas medidas estão hoje aqui em debate, que vão desde da mobilidade física à modalidade virtual, não vou entrar aqui em detalhe sobre cada um destes pontos. Dizer-vos também que na universidade temos, obviamente, e ainda bem,
bastantes iniciativas de internacionalização, como o COIL, como as BIP, como as MOOC, as mobilidades virtuais também, mas queremos fazer muito mais e precisamos de fazer muito mais, não só nestas atividades e nestas experiências, mas sobretudo também na capacitação dos professores, na capacitação dos nossos colaboradores, para que estas experiências façam parte do currículo, integrem plenamente o currículo. Benefícios para os estudantes destas experiências são claros para todos, seja pela revisão de literatura, de estudos mais empíricos, seja também até mesmo pelas nossas experiências do acompanhamento dos estudantes, quando, por exemplo, ao nível dos inquéritos pedagógicos, quando participam nestas iniciativas. Os benefícios são óbvios no desenvolvimento de competências interculturais, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, numa preparação numa melhor preparação para este mercado de trabalho global. São também muitos obstáculos, não é? Esta questão da língua, por exemplo, é um obstáculo. A questão das acreditações e desta dificuldade de atribuição de técnicos, de créditos, a nível transnacional, é também uma dificuldade. E depois também as dificuldades ou a maior fragilidade ou alguma fragilidade, muitas vezes, do nosso corpo, sendo nós próprios em conseguirmos integrar, intencionalizar todas estas ferramentas de mobilidade virtual nos nossos planos de estudo. E, portanto, este é o caminho, este é aqui o mapa, um mapa conceptual que gostaríamos também de vos deixar para passarmos então para a nossa segunda parte, no qual partimos então aqui da inovação associada então à aprendizagem ativa, às comunidades de aprendizagem de prática, a centralidade do estudante e por isso mesmo na necessidade de desmultiplicarmos as nossas abordagens pedagógicas de forma a responder a cada um daquele que está à nossa frente, na nossa aula, na nossa turma, que se alia, portanto, esta questão da inclusão, da diversidade, da abordagem multinível, do desenho universal da aprendizagem e que também tem esta ligação com a internacionalização, na flexibilidade, no acesso à educação de qualidade global, na sua versatilidade, na transformação e transição digital e na sua sustentabilidade. E, portanto, partindo aqui desta nossa tentativa de alinhamento entre estes três grandes conceitos de inovação pedagógica, de inclusão e de internacionalização, gostaríamos então muito de partilhar convosco aquilo que temos feito. Ainda é um caminho pequenino, mas é já aqui um caminho mas já temos aqui algumas iniciativas que gostaríamos muito de partilhar convosco, muito também no sentido de vos ouvirmos e também de percebermos se vamos no bom caminho, se há outras iniciativas que façam sentido também aqui poderem ser integradas. Portanto, no nosso Laboratório de Inovação Pedagógica, o CLIL, o Católica Learning Innovation Lab, nós temos procurado desenvolver um conjunto de iniciativas de capacitação pedagógica, apoiar o desenvolvimento pedagógico profissional dos docentes em diversos formatos, já vou também partilhar convosco esses diversos formatos, mas sempre numa lógica de investigação-ação, portanto, investigarmos sobre as práticas que temos em curso, é por isso que um dos nossos primeiros objetivos é identificarmos quais as práticas pedagógicas, os projetos de inovação e projetos inovadores que temos em curso e partindo destas boas práticas podemos criar aqui este movimento de partilha de experiências entre docentes e com esta partilha de experiências alavancarmos um verdadeiro movimento de inovação pedagógica na universidade. E portanto aqui o propósito deste laboratório é mesmo o experienciar, é o colaborar, é o partilhar experiências para empoderar os nossos pares, no sentido de conseguirmos cada vez mais, e em aprendizagem, neste contexto, e em comunidade, conseguirmos melhorar a nossa forma de ensinar, potenciar, criar verdadeiras oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes. E, portanto, a investigação-ação está sempre aqui presente, no sentido de ir acompanhando, avaliamos o que fazemos, melhoramos, avaliamos o que fazemos e melhoramos. E, portanto, destes grandes objetivos, decorre este modelo que estamos a desenvolver, desenvolvimento profissional docente, assente em vários ciclos de atividades. E gostaria aqui, assim, de forma muito breve, de destacar algumas destas iniciativas.
os nossos ciclos de workshops, que são workshops pedagógicos, de formação pedagógica, de partilha de práticas, dinamizados, facilitados por colegas. Portanto, nós não, são colegas, pares, que são os formadores, entre aspas, são os facilitadores destes workshops e que são abertos a toda a comunidade da Universidade Católica Portuguesa. As nossas comunidades de aprendizagem e de prática, aqui, os nossos estudos de caso, os nossos workshops itinerantes, os nossos modelos de investigação da prática, as nossas redes de cooperação, para depois voltarmos novamente aos nossos ciclos de workshops. E, portanto, todos estes, se repararem o que o nosso modelo inicia com um ciclo de workshops e finaliza com um ciclo de workshops, que corresponde então a um ciclo de atividade por ano civil do nosso laboratório. Portanto, neste momento estamos a meio deste ciclo de atividade, nomeadamente com as nossas comunidades de aprendizagem e de prática. Portanto, partindo aqui destas diversas iniciativas de capacitação, sejam elas mais globais, interdisciplinares, sejam elas mais disciplinares e mais personalizadas, como é o caso dos workshops presenciais itinerantes que desenvolvemos, nós procuramos aqui identificar aquelas iniciativas e aquelas ações que, na nossa ótica, potenciam e que trazem aqui, de forma mais evidente, esta ligação entre inovação pedagógica, inclusão e internacionalização. E, portanto, na formação pedagógica dos professores, nomeadamente através do nosso ciclo de workshops, que já vou partilhar de seguida, nós procuramos integrar um conjunto de ações, desenvolver um conjunto de ações entre pares que permitam responder, que permitam o capacitar para as metodologias ativas, como, por exemplo, como é que nós podemos integrar metodologias ativas que potenciem a capacitação de todos os estudantes, mas também o capacitar para incluir. Como é que nós podemos integrar, valorizar a diversidade cultural, social e linguística no contexto da minha aula? Como é que eu posso fazer isso? Que ferramentas é que eu tenho ao meu alcance? Esta questão do desenho universal da aprendizagem, como é que eu a posso incorporar no meu currículo? Já há algum colega que o faça? Já há alguma unidade académica que o faça? Alguma faculdade? Como é que eles fazem? Como é que eu posso aprender e trazer para a minha disciplina, para o meu curso, para a minha faculdade? Desta formação pedagógica de professores, nós procuramos que ela ilumine novas formas de ensinar e de aprender, nomeadamente o aprender por projetos, os estudos de caso internacionais, como é que eles se montam, como é que eles se delineam, quais é que são as etapas, como é que eles respondem. A aprendizagem colaborativa internacional, como é que isto pode acontecer, como é que eu implemento, como avalio, e também, obviamente, as novas tecnologias para aprender, seja a realidade virtual, a realidade aumentada, e que são aqui uma ferramenta indispensável, imprescindível, essencial para conseguirmos alavancar as nossas iniciativas de mobilidade virtual. Esta formação pedagógica dos professores, estas novas formas de aprender e de ensinar, estão também alinhadas com este propósito do desenvolvimento de um currículo flexível, internacional, inclusive flexível, assente nos princípios do desenho universal da aprendizagem e da abordagem multinível, que potencia estas múltiplas literacias, portanto, que os contextos de cada um dos nossos estudantes na sala de aula seja trazido, seja entendido como um conteúdo a ser abordado, que as competências globais, que integre no seu perfil de competências, nos seus resultados de aprendizagem, as competências globais, interculturais, e que também traga estes conteúdos, estes programas globais para o seu plano de estudos. E tudo isto, obviamente, aqui reforçado, integrado nestas parcerias e colaborações globais, seja em projetos de colaboração, seja entre alianças de instituições de ensino superior. A Universidade Católica, por exemplo, faz parte de uma aliança de universidades europeias, Transform for Europe, mas também faz parte da Federação Internacional de Universidades Católicas, que cobre todo o globo. Novas oportunidades também para mobilidade, para projetos e para parcerias. Só para concretizarmos um bocadinho, as nossas atividades, e sendo muito, muito breve, partilho sim a correr algumas dos nossos ciclos de workshops, portanto o último que nós realizamos e que, como podem ver, traz aqui uma grande diversidade de temas estes que cobrem os pontos que há bocadinho referia,
referi no anterior slide, como as metodologias ativas, o ensino digital, a inteligência artificial. As nossas comunidades de aprendizagem e de prática, particularmente a comunidade de curtas de aprendizagem ativa, tem também muito presente esta ideia do desenho universal da aprendizagem, da inclusão, de como é que nós podemos envolver todos os nossos estudantes e trazermos os contextos para debate e reflexão e valorização. E as nossas redes de cooperação, redes nacionais, o nosso consórcio de inovação pedagógica, mas também as nossas redes internacionais, como há bocadinho também tinha referido, no âmbito da FIUC, e, portanto, para onde queremos ir? Queremos muito que o nosso próximo projeto seja mesmo a implementação piloto de um currículo internacional na nossa faculdade, concretamente no nosso mestrado, num dos nossos mestrados, e gostaríamos muito de poder, de uma forma global e compreensiva, desenvolver, implementar e monitorizar todas estas dimensões, eixos e critérios que fazem parte de um currículo internacional de forma plena também nesta experiência piloto. E, portanto, por fim, dizer-vos, já no limite dos meus tempos, e, portanto, peço-vos desculpa desde já por isso a todos os meus colegas de mesa, mas também à plateia, mas dizer-vos que este é um projeto que está sempre à espera, sempre aberto a novas colaborações e novas parcerias, e, portanto, gostaríamos muito também que esta comunicação pudesse suscitar também o vosso contacto e as vossas questões para podermos pensar em conjunto nestes projetos futuros e que eles sejam também internacionais e de colaboração transnacional. Muito obrigada. Obrigado, professora Diana, pela apresentação didática e mostrando todas as ferramentas e potencialidades que existem aí na instituição. Eu vou passar a palavra agora para a professora Marta Farreiro. A professora Marta, ela possui graduação em Engenharia Técnica pela Escola Superior de Agricultura de Barcelona, realizou sua licenciatura plena em Língua Espanhola pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e mestrado em Letras pela USP, pela Universidade de São Paulo. Tem experiência em processos de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, cultura, currículo, discurso e educação profissional. Suas linhas de pesquisas atuais são educação profissional, currículo e discurso. Ela é professora concursada das disciplinas de espanhol, língua estrangeira e projetos de curso de tecnologia em comércio exterior e do curso de eventos da FATEC Barueri. Também é professora convidada da Universidade Europeia de Madrid e atualmente é assessora de Relações Internacionais do Centro Estadual de Educação, Centro Paula Souza, onde também colabora como pesquisadora. Então, professora Marta, a palavra está com você. Professor Dalmo, muitíssimo obrigada pela introdução, pela apresentação. Agradeço muito pelo convite. Para mim, este momento é um momento de reflexão, onde conseguimos perceber como nossos partners estão trabalhando com a internacionalização em casa, com a internacionalização do currículo, que é uma das bases da internacionalização das nossas instituições, pois nós temos que integrar todas as dimensões. Eu trouxe para hoje uma apresentação que fala um pouco sobre quais ações estamos desenvolvendo no Centro Paula Souza, pensando na inclusão e pensando na internacionalização em casa. Agora, vou tentar aqui compartilhar com vocês. Apresentar. Só um minuto.
Vamos ver. Tenho que colocar aqui. Compartilhar tela. Perfeito. Estão conseguindo? Sobre nós. Gostaria de começar falando um pouco sobre o Centro Paula Souza e, para isso, falar que nós somos uma autarquia do governo do Estado vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Centro Paula Souza está presente em 345 municípios e ele administra 228 escolas técnicas e 79 faculdades de tecnologia. Temos 468 classes descentralizadas, que são cursos que estão funcionando em prédios, edifícios de prefeituras, de outras secretarias, e atualmente estamos por volta dos 320 mil alunos distribuídos em todas essas unidades no Estado. Nossa oferta é vocacional, tanto no ensino médio como no ensino superior. E aí, falar sobre esse objetivo, né? Esse objetivo estratégico que é a internacionalização de uma instituição tão grande como o Centro Paula Souza, que é fazer esse processo transformador e integrar a internacionalização nas políticas institucionais, com o objetivo de desenvolver as habilidades e competências, atitudes e valores desse aluno que nós estamos preparando para o mundo atual, para o mundo globalizado. Internacionalização em casa, sem dúvida, é uma forma de abrir as portas. Falar para um futuro global, eu diria mais, para o presente, né? Para o presente global. Qual é essa concepção de internacionalização em casa? Tem alguma literatura que fala que surge desde 1990. O Dalmo falou que a internacionalização vem dos primórdios da humanidade, né? Já indo de um lugar para outro, e na Europa já tinha a mobilidade de professores entre umas universidades e outras. A internacionalização em casa, como estava apontado, tem literatura que fala que começa em 1990, e, sem dúvida, na época da pandemia, nós tivemos uma demanda e umas exigências que fez com que a gente se debruçasse mais e reflexionasse mais sobre essa possibilidade. Quais são os benefícios? Bom, o benefício da internacionalização em casa, como muito bem estamos comentando, é uma coisa importante é a inclusão, né? Ou seja, fazer com que todos e que o acesso à mobilidade e à internacionalização seja democratizada. Outra é a flexibilidade, né? Ou seja, aquele professor, aquele aluno que não consegue se deslocar ou se manter em um país estrangeiro, ele possa ter acesso a uma formação, a um conteúdo, a uma língua estrangeira, a um desenvolvimento dessas habilidades, sem a necessidade de ter que sair do país. A economia, já comentamos, né? E a expansão do acesso à mobilidade. É o resumo de tudo isso.
ou seja, se o aluno consegue fazer uma mobilidade virtual, estou falando aluno, mas pode ser até o nosso gestor, a nossa parte administrativa, né? Poder fazer os seus trainings desde o escritório, sem a necessidade de uma despesa muito volumosa, essa flexibilidade de tempo e esse acesso que permite a virtualidade. Quais são os benefícios? Bom, ao mesmo tempo, como fala a professora Diana, ao mesmo tempo que é um benefício o desenvolvimento de habilidades linguísticas, também é um obstáculo, porque se o curso é ministrado em outra língua que não seja português, pode ser um obstáculo de acesso. Mas, a princípio, podemos ver como a pessoa que desenvolve, que se motiva, que aprende aquela língua para ter acesso a um conteúdo por meio da mobilidade virtual, então, nós podemos ver isso como um benefício, um estímulo, certo? A parte de estar exposto à diversidade de outras culturas, de outras perspectivas, de outros conteúdos, isso também é um benefício e, sem dúvida, o enriquecimento educacional, a forma de dizer do outro, a forma de ver do outro. Passamos para a contribuições pedagógicas. A gente, resumindo, podemos dizer que a mobilidade virtual expõe o aluno a diferentes culturas, diferentes modos de pensar e realidades diferentes. Isso amplia a sua visão de mundo. Também contribui para o desenvolvimento dessas competências tão demandadas no dia de hoje, que são as competências interculturais. A interação com pessoas de outros países, de outras culturas, promove o desenvolvimento dessas competências. E a complementação da internacionalização tradicional, ou seja, a mobilidade virtual complementa as experiências tradicionais de internacionalização, oferecendo essas novas oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Então, complementa o que nós tínhamos como internacionalização numa concepção de inícios dos anos 90. A internacionalização em casa. Agora vou falar sobre algumas ações, alguns projetos que são desenvolvidos no Centro Paula Souza, visando esse quesito. Bom, como comentei, a pandemia trouxe muitas restrições e fez com que aumentasse muito a demanda por esse tipo de internacionalização. O aluno, o administrativo, desde sua casa, ele também estava com disponibilidade de tempo para fazer programas internacionais. Nessa época, aparecem algumas redes aqui nas Américas, como eMovies e NALAT, começam a ter maior visibilidade, e o Centro Paula Souza se adere para começar com uma mobilidade de ter acesso a disciplinas oferecidas por outras instituições em outras línguas. Importante comentar que a NALAT é uma rede que é principalmente da Chile, Brasil, Peru e
aqui do Cone Sul, e eMovies é uma rede com mais de 350 instituições que vai desde o Canadá até a Argentina. Então, tem disciplinas oferecidas em inglês, francês, a maioria em espanhol. Também entra o Brasil e também tem esse tipo de intercâmbio, ou seja, o aluno do Centro Paula Souza também pode fazer disciplinas oferecidas em língua portuguesa e por instituição brasileira. Então, como uma herança da pandemia, nós temos uma entrada aos programas de mobilidade virtual muito maior e muito mais reforçada do que antes. Então, podemos falar que, nesse aspecto, é um divisor de águas. Vamos para programas de mobilidade virtual. Acabei de comentar, este ano nós estávamos ofertando 225 vagas por meio da rede eMovies, e tivemos 331 inscritos, e na LAT 62 vagas e tivemos 231 inscritos. Pela dimensão do Centro Paula Souza, ainda vemos que são números muito tímidos, mas também a oferta de disciplinas e a dificuldade de atualização dessas plataformas faz com que matricular um aluno numa dessas instituições para uma oferta de disciplina online seja bastante trabalhoso e demorado, mas estamos nesse caminho de facilitar para poder ofertar mais, fazer uma política de inclusão no sentido de que mais alunos consigam ter esse tipo de experiência. Aqui, falando em línguas, também a professora Diana falou, a possibilidade que nos traz a internacionalização em casa de aprendizagem de línguas, não como um motivador de ir procurar um curso para ter acesso, sino a própria mobilidade, oferecer curso de língua através das nossas parcerias. No Centro Paula Souza, nós temos já faz tempo, agora este ano nós tivemos uma oferta bastante tímida, né, de 20 vagas para alunos que desejavam estudar espanhol dentro de uma disciplina oferecida na graduação de uma universidade do Chile, a Santo Tomás, e depois também para uma parceria por meio da Universidade Tecnológica do Peru. Vale dizer que essa parceria é recíproca, nós atendemos de forma síncrona alunos interessados em aprender português e somos nós os responsáveis por essa oferta. Outra forma de mobilidade virtual é a oferta que nós temos de disciplinas em língua espanhola e em língua inglesa. Não só é acessível ao aluno do nosso ensino superior, das FATECs, sino nós reservamos vagas para o aluno dos nossos parceiros. Então, é uma forma de trabalhar também a interculturalidade e a mistura de culturas e divisões de mundo diferentes. Em 2024, oferecemos 275 vagas, divididas nessas 6 disciplinas, e tivemos 432 pessoas procurando, né, ser classificadas para cursar uma delas. A professora Diana falou, né, também sobre o COI.
eu gostaria de ressaltar que o COI começa no Centro Paula Souza em 2013, então bem antes da pandemia. Ele consegue se fortalecer e permear todas as FATECs do estado de São Paulo. E, a partir dessa experiência de sucesso, nós tentamos levar o COI para o ensino médio. Batizamos como PROSIM, Projeto Colaborativo Internacional, e já faz alguns anos que estamos desenvolvendo também no ensino médio, com muito sucesso, envolvendo 3 países: Brasil, Chile e México. Muito bem. Em números, o COI realmente é a segunda instituição no mundo que mais envolve alunos e mais envolve professores. O professor Oswaldo, responsável por esses projetos colaborativos dentro do Centro Paula Souza, ele entrará em maiores detalhes na apresentação que ele vai fazer hoje à tarde, mas já para adiantar, são em 2023, 109 projetos colaborativos foram desenvolvidos nas FATECs, 91 professor como professor responsável pelo projeto, 78 professores estrangeiros, 40 faculdades de tecnologia envolvidas, quase 2.500 alunos das FATECs e 2.500 de alunos estrangeiros. Então, são números muito expressivos, e isso significa que nós conseguimos democratizar ações de internacionalização, chegando a professores e alunos. No ensino médio, de 2021 a 2023, foram 37 docentes das escolas técnicas, 49 docentes estrangeiros e quase 2.000 alunos impactados. Vamos para os projetos, a promoção de projetos de aprendizagem colaborativa. Os projetos que estão em andamento são, continuando com o ensino médio, temos exatamente 11 projetos, sendo que temos envolvidos 7 com o Chile e 4 com a Universidade de Monterrey, do México. Também temos outras experiências, por exemplo, o Spire, que é um curso que inicia na Universidade de Harvard, gestorado pelo INSPER, e o Centro Paula Souza é a instituição brasileira que mais alunos tem aderidos. É um curso de liderança ministrado por professores de Harvard, e se não fosse por isso, o nosso aluno não teria acesso a esse tipo de conteúdo e de mentoria. E aqui, nesse slide, trouxe outro programa em colaboração com a instituição dos Estados Unidos, que é a FULSAIL, onde há aulas síncronas, e um dos requisitos, que isso é um obstáculo, né, é que o aluno tenha conhecimento de inglês para poder acompanhar o conteúdo. Muito bem, aqui vamos falar sobre, já finalizando, sobre o impacto e quais as perspectivas. Bom, a internacionalização em casa é inclusiva.
nós estamos vendo que permite o acesso à educação de qualidade, com o desenvolvimento dessas competências tão demandadas no mundo global e, em especial, frente a nosso perfil de aluno, é uma proposta de internacionalização de currículo muito válida. Pensemos que até 50% do nosso alunado tem uma renda por família de até 4 salários mínimos. É um impacto positivo na formação para o mercado de trabalho, a professora Diana falou, né? Ou seja, nós temos que preparar o nosso aluno para o mercado de hoje, que tem umas demandas diferentes que tinha no passado, e a forma de nós promover a diversidade, a colaboração, a sustentabilidade e os valores e atitudes que condizem com as políticas do Centro Paula Souza, que, no que tange a diversidade, colaboração internacional, sustentabilidade para um futuro global. E com isso, finalizo a minha fala, que principalmente trouxe essas ações de internacionalização em casa, que são inclusivas, que permitem acesso a conteúdos diferentes, que abrangem dimensões internacionais e que temos muito para avançar e ainda estamos com números, que eu sempre falo, muito tímidos, né? Precisamos trabalhar isso nas políticas institucionais. Ótimo, agradeço a atenção de todos e fico à disposição e vamos passar a palavra para o Dalmo. Obrigado, professora Marta, pela apresentação, né, dando essa questão da ênfase, da inclusão, né, a internacionalização em casa como uma ferramenta de inclusão. Eu vou passar agora a palavra ao professor Valdenor, mas antes, um aviso, o pessoal está participando bastante no chat, reforçando, então, que dúvidas e comentários podem ser feitos no chat. O professor Valdenor Barros Moraes Filho, um amigo aí de longa data por conta da internacionalização, né? Nos conhecemos aí em 2018, no evento da FAUBAI, lá no Rio de Janeiro, e desde então temos aí uma excelente relação. O professor Valdenor, ele é licenciado em Letras pela UNB, Universidade de Brasília, com mestrado em Língua Inglesa e Literaturas Inglesas e Norte-Americanas pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Linguística também pela USP. Realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de Ottawa, no Canadá, com foco em internacionalização da educação superior e política linguística. Ele é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde atua desde 1987, vinculado ao Instituto de Letras e Linguística e ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, tendo como linha de pesquisa aí Estudos em Linguística Aplicada. O Sr. Valdenor tem uma grande experiência em gestão, atuou como pró-reitor de extensão de 96 a 2000, coordenou o programa de pós em estudos linguísticos por 2 mandatos, foi chefe de departamento e diretor do referido instituto. Também exerceu o cargo de pró-reitor de graduação de 2008 a 2012 e atuou como presidente do Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de Graduação em 2 gestões. Atualmente exerce a função de vice-presidente do programa Idiomas Sem Fronteiras, vinculado ao MEC, e foi diretor do Colégio de Gestores de Relações Internacionais da Andif de 2018 a 2023. Atualmente é vice-presidente da FAUBAI desde 2023. Professor Valdenor, passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dalmo.
Deixa eu localizar minha apresentação. Ok. Então, obrigado pelo convite. Eu espero trazer algumas questões que possam contribuir para o debate. Eu estou seguindo um pouco o tema que me foi sugerido, currículo e mobilidade, então eu vou fazer uma pequena reflexão sobre currículo e depois eu trago a questão da mobilidade. Então, antes de qualquer coisa, essa definição do que é currículo, do que é projeto pedagógico, todo mundo conhece, mas é sempre bom a gente trazer para reflexão, né, que currículo, na verdade, se trata de uma construção de identidades. E a definição que esse autor traz, ele limita a identidades locais e nacionais. E eu acrescento transnacionais. Não dá mais para se pensar em currículo sem olhar para a comunidade internacional, né? Uma outra questão importante sobre o currículo é que o currículo não pode ser estático. Na época que o Dalmo foi para a escola, não é Dalmo, e eu também, principalmente eu, os currículos mudavam talvez de 10 em 10 anos ou mais tempo. O material didático tinha um caráter mais permanente, os livros mudavam com menos frequência e tudo. Hoje nós vivemos numa sociedade extremamente dinâmica e que o conhecimento se movimenta permanentemente, uma construção coletiva que não cabe dentro de um currículo. Então, o currículo estático é um currículo que já merece ser questionado, precisa ser revisitado, né? Nessa lógica, tem um parecer do Conselho Nacional de Educação que menciona que essa formação superior, os projetos pedagógicos, os currículos, deve se dar em um processo que é contínuo, que seja permanente, né? E que que ofereça ao estudante uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada na competência teórico-prática. Eu estou marcando alguns pontos aqui. Observada a flexibilização curricular, a autonomia e a liberdade das instituições de inovar. Isso, muitas vezes, é mais fácil de ser dito do que ser colocado em prática, infelizmente. Então, os projetos pedagógicos, eles, em tese, seguem essas orientações macro de liberdade, de criatividade, de inovação. Mas, como eu disse, nem sempre é muito fácil se colocar essa perspectiva em prática pelas limitações institucionais e pelas histórias que as instituições desenvolvem. Mas qualquer projeto pedagógico deve se concentrar em ser capaz de responder pelo menos 5 perguntas fundamentais. Por que se pretende formar um profissional naquela área? Como é que se pretende produzir esse processo todo de formação? Onde é que se pretende desenvolver essa formação? Quais os recursos que serão utilizados? E como se dará a avaliação? Claro que são muito mais perguntas, mas essas são as perguntas fundamentais. E nesta lógica, nós temos que considerar o contexto de formação, principalmente hoje, né? Eu falava dessa fluidez, né, da sociedade contemporânea. Então, esses conceitos de volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, que geram essa abreviatura VUCA, né, indicam que nós vivemos num contexto de muita volatilidade, de muita incerteza, de muita complexidade, de muita ambiguidade. Então, não dá, num contexto dessa natureza, que nós não provoquemos mudanças, né, na maneira de abordar os conteúdos e de trabalhar os nossos currículos, né? E, certamente, temos que olhar para o perfil do formando que desejamos alcançar, né? Porque também naquela época em que os currículos eram mais estáticos, se dava muita ênfase no conhecimento das disciplinas hard, né? Então, quanto mais matemática você sabia, ou se você sabia todas as capitais do mundo, se você conseguia fazer conta de cabeça, isso era tido como conhecimento importante, né? Se dizia que o fulano era muito inteligente porque ele sabia todas as capitais do mundo, etc. Então, esse tipo de
de conhecimento disciplinar, conteúdo e conhecimento técnico, vem se transformando, né? Isso é importante, mas é muito menos importante do que já foi. Hoje fala-se em soft skills, né? Se fala em global competence, nesse conceito de competência global, quer dizer que para além do domínio das habilidades hard, do conhecimento clássico, de conteúdo numa dada área do conhecimento, é importante que se desenvolva habilidades e competências para a interação no mundo do trabalho, né? Tem esse documento aqui que é de 2018, ele já está um pouquinho antigo, em que ele tenta representar esse conceito de competência global, que, em tese, implica dizer que esse aluno, esse estudante da universidade contemporânea, deve ser capaz de desenvolver uma combinação de conhecimentos, de habilidades, atitudes e valores. Atitudes e valores. E não só aplicadas às situações locais, mas aplicadas às situações globais. Por isso que é aquela lógica do currículo para além do local e do nacional, mas também para o transnacional, né? E não somente nessa perspectiva de impactos globais, mas também em outros contextos linguístico-culturais, né? Ou seja, nós não estamos formando o nosso aluno para trabalhar na cidade onde a universidade ou a escola se instala. Nós estamos desenvolvendo, formando nossos alunos para o mundo. E isso também muda muito. Quer dizer, se eu tenho essa perspectiva e eu não discuto o currículo, vai ficar uma incoerência, né? Vai ficar uma situação de difícil comunicação. E é o que a gente tem visto em muitas das nossas universidades, um descompasso entre o desenho curricular, entre o projeto pedagógico e a realidade dos nossos novos alunos. Tanto é verdade que muitos alunos, em algumas áreas tecnológicas principalmente, antes de formarem, eles já conseguem empregos no mercado e acabam muitas vezes abandonando a universidade, né? Porque a universidade muitas vezes se distancia desse processo. Então, há uma pesquisa mundial que é publicada a cada 2 anos ou a cada 4 anos, pelo International Association of Universities, a IAU, que é essa Associação Global de Universidades. E esse ano eles publicaram o 6º estudo, que apontam para tendências no futuro da educação internacional, principalmente. E esse mapa, eu trouxe algumas imagens. Nesta aqui, a pergunta feita para as universidades do mundo inteiro é: será que a sua universidade prevê um conjunto de habilidades globais, interculturais, para o desenvolvimento dos seus profissionais? Ou seja, o que a sua universidade espera que um formando seu seja capaz de desenvolver enquanto habilidades e competências? E a pergunta é feita: se a sua universidade estabelece esses parâmetros ou não? Ou o seu currículo continua sendo local, né? O seu olhar continua sendo para dentro, para a micro-região, ou no máximo para o nacional? Então, o que as universidades responderam? 13% das instituições que responderam no mundo inteiro disseram que sim, e que há resultados de aprendizagem com preocupações globais e interculturais decididas no nível nacional, né? Ou seja, se trata de parâmetros nacionais definidos como legislação maior. Já 18% disseram que sim, que a universidade, que seus currículos se preocupam com os resultados de aprendizagem globais e interculturais, mas que são definidas no nível global. Ou seja, olhando para o Brasil, é como se não tivesse uma legislação federal, como se tivesse a legislação, no caso do 18%, localmente da sua universidade, e 19% das que responderam disseram sim, que essas linhas gerais, essas orientações ocorrem no nível institucional, e que os cursos, os programas, os departamentos, as faculdades estabelecem quais são esses parâmetros interculturais ou globais que os seus currículos exigem. Então, isso aqui sinaliza para um movimento, né? Alguns anos esse perfil não era tão óbvio, e agora sinaliza-se para uma movimentação de currículos que olhem para uma perspectiva global,
Nessa mesma lógica, se fez uma pergunta nesse estudo sobre qual a importância da internacionalização do currículo, dessa perspectiva do currículo em casa. Nesses últimos 5 anos, 4 anos em que se fez a pesquisa anterior, o que mudou em termos da importância do processo de internacionalização em casa? 28% das universidades responderam que esse processo de internacionalização do currículo em casa aumentou 28%. E 47% disseram que aumentou razoavelmente. Ou seja, você soma o aumentou razoavelmente e o aumentou substancialmente, nós temos aqui 75%. Né? É um número significativo de instituições do mundo dizendo que a preocupação com o olhar para o currículo global aumenta significativamente. Né? Então, nesse currículo, nessa lógica de internacionalização em casa, aqui na minha universidade, que é a Universidade Federal de Uberlândia, nós fizemos uma reflexão e estamos convidando os programas de graduação a refletir sobre a internacionalização do currículo em casa, numa perspectiva um pouco mais conceitual. Significa dizer que tivemos sucesso? Né? É o processo de engatinhar, né? É um processo de conquista. Então, uma das questões que nós discutimos e que nós estamos propondo nos currículos é que os programas busquem incorporar temas internacionais nas aulas de graduação e de pós, e preferencialmente vinculando com os objetivos de sustentabilidade, para criar macrotemas que promovam que facilitem essa contribuição para a produção do conhecimento para o mundo, mas também a sincronia com instituições parceiras no mundo inteiro. A oferta de módulos, disciplinas em língua estrangeira. Eu vi que uma das pessoas fez uma pergunta aqui, ou fez um comentário, que a língua não deveria ser um ponto de exclusão na internacionalização. Eu acho que nós vamos chegar num ponto, acho que foi a Érica que fez esse comentário, viu, Érica? Acho que nós vamos chegar num ponto em que a inteligência artificial talvez nos dê conta disso em tempo real, de fazer essa mediação. Mas toda a produção do conhecimento se dá por meio de uma mediação. E essa mediação ocorre por meio do uso de uma língua, né? E nesse processo de internacionalização, a língua que tem sido adotada, ou as línguas, são o espanhol, para a nossa relação principalmente com a América Latina, e o inglês, né? Claro, se faz, obviamente, essas relações em qualquer outra língua, mas as línguas que dominam esse espaço têm sido o inglês e o espanhol aqui na nossa realidade. Infelizmente, se nós ofertarmos as nossas disciplinas em português, a atratividade reduz, né? Porque a língua portuguesa não é tão falada no contexto universitário como nós gostaríamos em outras universidades. Tá? A oferta de módulos ou disciplinas em consórcio com instituições estrangeiras, entra nesse conceito de mobilidade virtual. O reconhecimento de carga horária e diplomas obtidos no exterior. Isso parece ser uma coisa simples, mas não é. Nós somos muito cartoriais. Então, alguém faz uma disciplina lá fora, o comitê reúne, olha para a legislação e fala 75% da carga horária tem que bater, 75% do conteúdo tem que bater, e ficam com lupa, né, vendo se aquele conteúdo foi trabalhado ou não. Por quê? Porque a nossa lógica ainda é muito de conteúdo. Se nós olhássemos para ouvir a experiência, a aprendizagem que ocorreu, a oportunidade intercultural e acadêmica, talvez nós nos preocupássemos menos, né? E um desenho curricular que permita ou estimule dupla titulação com os parceiros. Nós somos muito cuidadosos com os nossos diplomas, então, este é meu diploma, este é meu aluno, né? Talvez a gente tenha que, nesta lógica de que nós temos um novo contexto do aprendiz, do mundo, em reconstrução ou reconstituição, essas lógicas curriculares têm que mudar. Então, não adianta simplesmente sair de um modelo de currículo clássico para desenvolver atividades de mobilidade virtual, se as nossas cabeças e as nossas práticas não mudarem, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. A colega de Portugal, ela apresentou alguns desafios, como, por exemplo, a língua como obstáculo, fato, né? A questão da acreditação, que mencionei há pouco, sim. No nosso caso brasileiro, a legislação interna, a sensação de autoconfiança, de autoindependência que muitas das nossas universidades têm, não precisa de ninguém,
eu produzo conhecimento aqui, né? Então, essa sensação de isolação ou de isolacionamento, né? Isso também é muito negativo. A carga horária dos professores, principalmente nas universidades públicas, federais, pelo menos, né? A que eu conheço mais de perto, a carga horária é muito elevada, então qualquer atividade que demande mais dedicação, mais inovação, acaba recebendo resistência por parte do corpo docente, a ausência de técnicos administrativos para dar todo o suporte, né? Então, os desafios são muitos, mas não dá para não enfrentá-los, né? Então, este mapa aqui mostra como que os alunos estão se movimentando. De 98, em 98, a Unesco aponta que eram mais ou menos 2 milhões, em torno de 2 milhões de estudantes pelo mundo, né, em mobilidade física. Hoje, em 2018, na verdade, quando eu recortei esse estudo, esse número é de 6 milhões, mais ou menos. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, né, porque eu acho que eu estou muito devagar. No caso da América Latina, veja que os nossos alunos, vocês olharam para esse mapa aqui, vocês veem que a mobilidade do aluno da América Latina é um dos menores do mundo, em relação, por exemplo, aos alunos da América do Norte e da Ásia. Tá? Vejam também nesse mapa que o percentual de alunos que são móveis, que se movimentam, é muito baixo na América Latina, chega a 1,3%. Tá? Então, nós temos que mudar esse quadro. Tá? Então, nesse contexto, uma outra pergunta feita pela IAU, por essa pesquisa, é até que ponto a nossa universidade se envolve com oportunidade de internacionalização virtual. E aí, 77% das universidades respondentes disseram que se envolvem. E, de uma maneira muito interessante, 91% das instituições da América Latina informam que se envolvem com a mobilidade virtual. Então, esse é um aspecto significativo. E também na América Latina, acima de 50% em todos esses parâmetros aqui, as universidades se envolvem com cursos online, por exemplo, ensino de línguas, etc., com MOOCs, com programas mesmo de formação, com COILs, com intercâmbios virtuais, de maneira bastante significativa. Os números mostram, depois vocês podem olhar com mais cuidado. A Unesco, por meio da ESALC, que é a Organização da Unesco para a América Latina e Caribe, fez um estudo, e nesse estudo eles propõem que se desenvolva, nesse nosso contexto, uma mobilidade cada vez mais virtual, que a gente se movimente dessa mobilidade física para uma mobilidade mais virtual. E eles propõem uma definição, que é a mobilidade virtual como sendo uma forma de mobilidade que usa as tecnologias de informação para aproximar contextos acadêmicos diferentes. Algumas oportunidades e desafios, por exemplo, essa mobilidade virtual, ela é mais inclusiva, viu, Dalmo? Porque ela permite que aquele que tenha deficiência, que migrantes, que refugiados, pessoas com dificuldades financeiras, o trabalhador consiga participar de programas em outros países. Esse estudo da ESALC perguntou aos alunos o que eles achavam de mais desafiador nesses processos de mobilidade virtual. A maioria mencionou a dificuldade de conexão, ou seja, nós estamos falando aqui de desenho conceitual, de sair de um currículo clássico para um currículo muito mais contextualizado e articulado, com menos propriedade, com mais colaboração, e o aluno está dizendo que ele tem problema de comunicação, né? Que ele tem problema com a diferença de horas, que ele tem problema com a falta de equipamento, com a qualidade, com o custo da eletricidade, com o próprio acesso ao material e tudo. Então, temos muitos desafios que precisam ser considerados. Nesse documento da ESALC, há uma sugestão de desdobramentos para os escritórios de internacionalização e para os professores, tá? Com sugestões de o que as instituições podem fazer e devem fazer para estimular essa mobilidade virtual, e também fazem sugestões para os gestores das universidades, né? Por exemplo, como oferecer bolsas para técnicos, para docentes,
oferecer, por exemplo, ter material de equipamento mesmo, de tecnologia, para os seus alunos, etc, etc. Mas o que é interessante nesse estudo, eu estou indo um pouco depressa, mas ele está disponível, né? É que se espera que caminhemos cada vez mais para essa lógica de mobilidade virtual, né? E que há uma tendência de que essa mobilidade virtual seja cada vez mais combinada com experiências físicas. Ou seja, nós estaremos no movimento aí de dependência exclusiva da mobilidade física por uma mobilidade híbrida, em que nós teremos mobilidade virtual e atividades físicas aqui. Este modelo que eu estou apresentando aqui na tela é um modelo de compartilhamento de disciplinas pela Sociedade Europeia de Educação à Distância. Então, eles sinalizam 3 modelos. Um modelo de que nós simplesmente compartilhamos cursos online, que é o que a maioria de nós faz. Mas tem uma outra maneira, um pouco mais avançada, de partilhar em rede, partilhar blocos inteiros de disciplinas, módulos, semestres, né? Não apenas disciplinas, mas conteúdos que sejam articulados de maneira mais profunda, ou até mesmo currículos integralmente articulados. Obviamente, eles sugerem isso para os cursos de educação à distância na Europa, mas eu acho que é um modelo que nós vamos acabar olhando no futuro, né? Não dá para nós ficarmos talvez nessas práticas ainda menores, né? E aí, caminhando para a conclusão, que eu sei que o tempo corre, surge um conceito mais recente de microcredenciais. Nós estamos falando em currículos de 3.000 horas, 2.000 horas, e, ao mesmo tempo, o mercado está dizendo eu preciso de uma formação mais direcionada, curso de curta duração, né? Formas mais curta de aprendizagem do que essas qualificações tradicionais. Então, esse é um momento fundamental, é uma excelente oportunidade para que as nossas mobilidades virtuais floresçam. Quer dizer, em vez de nós esperarmos que nossos currículos estejam, ou que nossas disciplinas sejam compatíveis com outras instituições, talvez possamos começar com essas microcredenciais, né? Que são uma tendência, inclusive têm sido discutidas na Europa de uma maneira bastante veemente, né? E há um documento também da Unesco que sugere-se que essas microcredenciais sejam integradas nos processos de formação, sejam integradas nas políticas de formação e até mesmo façam parte dos programas, dos cursos de graduação. Isso também traz uma lógica diferente para o currículo, né? Quer dizer, eu fragmento as disciplinas em micro-credenciais de tal maneira que eu possa ter, participando do meu desenho curricular e das minhas disciplinas de mobilidade virtual, alunos de um curso, alunos colaboradores, e eu posso ter uma pessoa ou um estudante interessado em um módulo, em 2 módulos, em 3 módulos. Então, isso traz uma reflexão diferente para o currículo, que eu acho que é um food for thought, né? Para a gente debater isso em um outro momento. Só para encerrar, eu gosto de trazer essa reflexão do Steve Struch, que dizem que a escola do século 22, nessa escola, as relações humanas deverão ter importância determinante, devem constituir um espaço de integração social plurilingüe e pluricultural, onde os alunos aprendem a aprender diferentes línguas ao mesmo tempo que aprendem diferentes conteúdos. Eu acho que essa mobilidade virtual ela é muito mais inclusiva, porque já que nós não conseguimos mandar os nossos alunos para o mundo, como os números mostram, nós podemos trazer um pouco do mundo para dentro das nossas reflexões, não apenas nos conteúdos que estamos debatendo, mas também nas relações que nós estabelecemos com nossos parceiros. Porque aqui nós estamos falando de aprendizagem não apenas de línguas, mas de questões culturais que se apresentam, né, com os nossos parceiros. Então, só isso. Desculpe eu ter corrido um pouquinho no final. Obrigado. Eu fico à disposição, Dalma. Obrigado, Valdenor, pela apresentação. Trouxe conceitos novos aí, conceitos novos para a gente. E tem perguntas específicas no chat para cada um, mas por conta do tempo, nós vamos colocar as questões de maneira geral, né? Só comentando rapidamente aí, Valdenor, né? Pontos importantes que você destacou aí, né? A questão da mudança do perfil do aluno.
e como a gente se adaptar a isso, que faz uma ligação com o que a Diana falou sobre a inovação no ensino, né? Você colocou um slide aí, até dei um print nele aqui, porque vai servir muito aí no futuro, né? E é onde você começa falando a questão da inserção de temas sobre internacionalização nas disciplinas com ligação aos ODS, e a preparação para uma pergunta, um comentário no chat, né, que você falou, a gente está falando tanto de COIL, de idioma, né, e uma parte significativa dos nossos alunos não consegue se conectar à internet. Então, o problema é bem mais sério para a gente aqui do nosso país do que quem está do lado de cá ver, né, mas o aluno que está do lado de lá, tendo um problema até de conexão, dificuldade de conexão, são outras questões aí mais sérias envolvidas. Tem uma questão que o Valdenor já passou rapidamente, e eu vou trazer aqui, né, que é um comentário, a língua não deveria ser um ponto de exclusão na internacionalização em casa. Se realmente queremos incluir, há necessidade de adaptação de softwares e sistemas acadêmicos que possam facilitar ao usuário independente de conhecer ou não uma língua estrangeira. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu até começo com o Valdenor, que já tocou no assunto durante a apresentação dele, mas eu faço, antes de fazer essa provocação, né, desse comentário, a questão de que estudantes, independente dessa existência de softwares, a Valdenor comentou que no futuro, né, a inteligência artificial vai ajudar muito. Hoje, a necessidade de vocês procurarem um segundo idioma é muito importante. Nas universidades públicas, isso é ofertado de maneira gratuita. E tem o comentário da professora Marta, né, de uma parceria com a Universidade Peruana, que não teve a procura que eles imaginavam dos estudantes para a língua espanhola. Então, você vê que existe a oferta, existe a possibilidade. Não esperem, não deixe para frente para aproveitar e aprender outro idioma. Na UFABC, não conseguimos aproveitar as vagas do Brafitec, que é um programa com a França, porque os alunos não estavam capacitados no idioma francês, e a gente oferta cursos de francês gratuitos para os alunos. Então, não esperem, já vão atrás disso. Aí, quando chegar a vez da professora Marta, se puder falar só como foi a procura pelos alunos do Peru pela oferta de disciplina em português, seria interessante. Mas aí, eu acho que eu já vou inverter a ordem, começo pelo Valdenor, se puder tecer algumas palavras em cima desse comentário, né, a questão da exclusão, com relação dos softwares e a importância do idioma. Essa exclusão, ela acaba acontecendo por múltiplas razões, né? Tem um nível também que é da autoexclusão, que eu acho que é o que você trouxe. Então, eu já sei que eu não falo a língua, eu já dificulto, então eu nem me aproximo, porque eu acredito que deveria ser o português. Tá? Eu também acredito que deveria ser o português. Nós somos mais de 200 milhões de falantes, né? Mas só que nós vivemos num mundo em que essa decisão sobre a língua de comunicação foi tomada há uns 30, 40, 50 anos, por questões históricas, guerra, poder, economia, etc. Né? Então, o inglês assumiu esse papel, e o espanhol, principalmente aqui na América Latina. Né? Então, o meu comentário é que a língua ela deve ser ponte, ela não deve ser excludente, ela deve ser uma ponte. Mas para que ela seja ponte, eu tenho que investir. Né? Infelizmente, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar muito no futuro, mas como você disse, hoje nós temos que fazer o investimento. Né? E se nós queremos estar inseridos no mundo para contribuir com a produção do mundo, nós precisamos de um meio de comunicação, né, que nos une. Esse meio de comunicação hoje não é o português. Esse meio de comunicação hoje é o inglês, eu entendo, e eu entendo o espanhol, principalmente por nossa inserção na América Latina, né, como também uma força muito poderosa. Obrigado, professor Valdenor. Passo a palavra à professora Marta. Está com o microfone desligado, professora. Desculpa.
Então, sobre a pergunta assim que você me faz sobre essa procura de desenvolvimento das competências linguísticas em português, sobre essa procura de saber o português, é importante que dizer que foram os nossos parceiros, foram os países da América Latina que nos procuram. Ou seja, há uma demanda, o Brasil é o gigante da América Latina, eles têm que se comunicar, como fala o Valdenor, tem que criar a ponte e eles investem, eles procuram. E aí nós desenvolvemos os programas de língua. Tá ótimo, tá bem. Professora Diana. Sim, eu posso também acrescentar que esta dificuldade, ou ver o inglês como uma barreira, é algo que nós também sentimos no nosso país e que muitas vezes limita, se não quase sempre, limita a participação dos nossos estudantes, quer em experiências de mobilidade física, quer também em experiências de mobilidade virtual. E esta resistência não é só dos estudantes, também é muitas vezes por parte dos docentes, que não sentem que conseguem ter o mesmo desempenho ou organizar, dinamizar a aula com a mesma qualidade, quando têm mais este desafio de o fazer numa língua que não é a sua. E, portanto, esta é uma dificuldade que nós sentimos, e mesmo em projetos e estava agora concretamente a pensar num projeto que temos em curso da universidade que tem que ver com as disciplinas ODS, são várias disciplinas que são oferecidas a toda a universidade e que também recebem alunos internacionais, claro que sim, fazem parte dos nossos programas. Há disciplinas que são lecionadas em língua inglesa e que tendem a não ser tão escolhidas como aquelas que são lecionadas em língua portuguesa, e portanto é aqui também um exemplo concreto desta dificuldade que nós temos no nosso país, na nossa instituição, mesmo quando se oferecem cursos de desenvolvimento de competências linguísticas, não é suficiente para travar esta autoexclusão, como dizia há bocadinho o professor Valdenor, porque mais é logo uma rejeição à partida, não é? Se é inglês, se é um país cuja língua oficial não é o português ou não é o espanhol, não é próximo da nossa, há aqui já uma resistência maior por parte de alguns dos nossos estudantes. Tá bem, obrigado. Professora Diana, aí tem uma pergunta que foi feita para você, eu acho que nessa rodada a gente faz as específicas. Muito Luiz bem. Gonçalves de Almeida, aliás, só um comentário em cima do comentário, foi a Érica Primaz que comentou sobre a questão da língua que não deveria ser um ponto de exclusão, tá? Agora, a pergunta feita pelo Luiz Gonçalves de Almeida, para a professora Diana, de qual forma o DUA poderia auxiliar na inclusão de todos os estudantes no processo educativo, mais especificamente para os estudantes com deficiência. Qual a experiência de vocês com o DUA? Então, vou tentar dividir a resposta também em dois pontos. O DUA vai... A implementação do desenho universal de aprendizagem nos nossos currículos vai permitir ou vai potenciar, vai criar aqui maior variedade, vai criar aqui um ambiente acessível, ou mais acessível e mais flexível para todos os estudantes, independentemente das suas características e das suas potencialidades. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai permitir, por exemplo, que haja uma maior flexibilidade na apresentação, por exemplo, dos conteúdos, não utilizarmos só o conteúdo verbal, utilizarmos também, ou escrito, utilizarmos também textos, vídeos, áudio, gráfico, por exemplo. Vai permitir também que haja, ou vai integrar logo à partida, a priori, trazer como recurso pedagógico diversas atividades, como, por exemplo, porque é que eu tenho que fazer um teste ou responder um teste escrito e não posso escolher logo à partida por fazer uma apresentação oral, porque é que
trazer aqui também a diversidade na forma como se ensina, na abordagem pedagógica, e, portanto, trazer aqui momentos de trabalho colaborativo, momentos de trabalho individual, momentos de trabalho com toda a turma, portanto, trazer aqui esta diversidade de estratégias e de ferramentas, de meios de expressão, da forma de avaliação, que são apresentados logo a priori, logo que já são aqui base da organização, por exemplo, daquela unidade curricular, e que o aluno pode escolher qual o modelo, qual a expressão, qual o meio para o qual se sente mais à vontade e que gostaria de experimentar. E, portanto, não é uma medida que é desenhada especificamente para aquele aluno que tem aquela condição, mas sim é uma possibilidade que está aberta a todos os estudantes, a toda aquela turma. E, portanto, entendemos que esta é entendemos na experiência que vamos tendo, mas também, obviamente, nas várias orientações nacionais e internacionais, políticas, mas também já de muita experiência no terreno, e este é, sem dúvida, um princípio importantíssimo para concretizarmos uma educação inclusiva e flexível. A experiência que temos na implementação do Desenho Universal de Aprendizagem nos nossos currículos de ensino superior há já algumas experiências, e que depois também podemos, deixando o contacto, voltar a falar para poder também partilhar. Até os contactos de colegas têm essas experiências em andamento, para até podemos aqui pensar em conjunto alguma parceria, algum projeto eventualmente, mas há um caminho que está a ser feito, mas ainda falta muito para concretizarmos. Há muito interesse e muita motivação por parte dos nossos docentes na procura de formação e de capacitação a este nível, mas ainda sinto que ainda temos um grande caminho a percorrer, nomeadamente no ensino superior. Obrigado, professora Diana. Agora, voltando, né, uma pergunta para a professora Marta, feita pela Nádia Ramírez Rodrigues. Sou aluna do primeiro semestre do curso de Gestão Empresarial da FATEC. Vi que o Centro Paula Souza tem parceria com universidades internacionais. Como o estudante brasileiro pode ter acesso a essas universidades? Microfone. Então, respondendo à pergunta da nossa aluna, nós semestralmente temos editais de abertura de disciplinas de forma virtual, que podem fazer em qualquer universidade parceira dessas duas grandes redes, e também temos a mobilidade presencial, que é o PROMAIS, Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. O edital será lançado agora no próximo mês, onde o aluno se candidata e opta por 3 instituições, por ordem de prioridade. Dependendo do índice de intercâmbio dele, fica classificado para a primeira opção, a segunda ou a terceira. Aí o aluno pode fazer o semestre no exterior. Ok, professor, acho que dúvida bem esclarecida. Senhor Valdenor, aqui foi um comentário muito pertinente, e a gente vai fazer um gancho abrindo um tempo mais para você falar, porque você teve que passar um pouco mais rapidamente por esse ponto, né? O comentário foi feito pela Rosângela Aparecida da Conceição, e ela fala: a questão da compatibilização curricular e a burocracia na avaliação são 2 travas, e a validação é algo que faz o estudante desistir de fazer um estudo no exterior e não ter o reconhecimento no Brasil. Essa pergunta veio naquele momento que você comentava da gente, você usou até o termo procurar com lupa, né? Número de horas aqui, número de horas lá, conteúdo aqui, conteúdo lá. Bom, não bateu, então não vou dar equivalência para essa disciplina. Então, se você puder comentar e trazer sua experiência para a gente com relação a esse olhar de equivalência, que acaba, inclusive, culminando na questão do duplo diploma, né? Sim, isso aconteceu muito no Ciências Sem Fronteiras. Aqui no meu contexto, por exemplo, teve algum momento que os alunos já nem preocupavam mais em fazer, porque eles saíam daqui para a universidade parceira com um conjunto de disciplinas já previamente escolhidas. No entanto, quando eles chegavam lá na universidade, nem sempre aquele acordo se mantinha. Às vezes a disciplina não existia mais ou não estava disponível, etc. Então,
E, às vezes, o aluno acabava fazendo a disciplina que ele achava mais conveniente, porque, com o passar do programa, a mensagem que os alunos começaram a receber não vai aproveitar nada mesmo. Então, não tem por que você ficar preso nesse plano tão fácil que você achar que deve fazer. Isso circulou muito no Ciências Sem Fronteiras e é uma prática nossa aqui. Nós tentamos mapear, eu cheguei depois de Ciências Sem Fronteiras aqui nesse contexto, mas tentamos mapear qual foi o nível de aproveitamento e é baixíssimo, quase nenhum, né? Ou muito pouco, porque os alunos muitas vezes se contentaram com a experiência na universidade, que por si só já é maravilhosa, né? A vivência em outro contexto. Agora, isso pode ser, às vezes atrapalha um pouco no currículo, né? Você leva mais um ano para formar, por um rigor burocrático que eu acho que nós temos que repensar. Eu acho que a gente tem que começar cada vez mais a olhar para as habilidades e competências que nós estamos desenvolvendo. Você imagina um jovem como esse, uma jovem que ficou um ano numa universidade europeia, vivendo, aprendendo, participando de experiências acadêmicas, chega aqui e você não aproveita absolutamente nada da sua experiência, é um pouco até desestimulador, né? Mas eu sinto que esse aproveitamento não acontece por causa da lógica, que é a lógica antiga, né? É a lógica do hardcore, de qual é o conteúdo específico. Só que eu acho que nesse movimento que nós estamos vivendo aqui, de mobilidade virtual, de articulação com parceiros internacionais, essa lógica tem que ser quebrada. É nesse contexto que eu trouxe a discussão, né? Ainda que breve, eu acho que temos que repensar, sim. A equivalência tem que se dar em outros contextos. Tem universidades, por exemplo, que fizeram assim, criaram uma disciplina chamada disciplina mobilidade, né? E pegaram aquelas atividades feitas em vários contextos e atribuíram a disciplina, a carga horária daquela disciplina desenvolvida em mobilidade, para que o aluno não fosse prejudicado em termos de carga horária, né? Mas aí você não tem a disciplina que ele cursou, você tem uma disciplina que foi administrativamente criada para abrigar a carga horária, entendeu? Então, são mecanismos que nós achamos, porque nós nos achamos bastante livres, inteligentes, autônomos, a nossa universidade é livre, é autônoma, etc. Mas nós somos escravos de nós mesmos, de umas regras, que tem hora que você sabe quem criou essas regras, de onde está escrito isso, quem que diz que tem que ser assim, entendeu? 75%. Se eu botar com 73%, alguém vai depois conferir e eliminar, entendeu? Então, eu acho que nós somos muito presos nessa burocracia. E eu concordo com a Rosângela, tem que rever. Se a gente quer internacionalizar, não é só fazer a disciplina lá fora, é rever a lógica de construção que a gente se pretende, né, fazer. Acho que é isso. Obrigado, senhor Valdenor. E a fala vai junto da questão da mudança, a gente está falando de mudança quebra de alguns paradigmas, mudança no perfil do aluno. Então, aqui foi falado pela professora Diana a questão da juventude conectada, ela falou sobre a metodologia ativa, acho que a professora Marta que colocou, no momento da pandemia, várias aulas começaram a ficar disponibilizadas, aulas que a gente ministra, né, temas que a gente ministrada por professores que são sumidades nas áreas, né? Então, aquela mudança de dinâmica, aquele estilo nosso de dar aula, de ficar 2 horas ali falando, já não está mais adequado para esse nosso novo aluno. Então, as mudanças estão acontecendo de maneira muito rápidas. O Valdenor tocou num ponto aí também da questão da própria equivalência de disciplinas, que a gente tem que mudar a maneira de enxergar. Mas tá bem, gente, a gente chegou aqui 12:02, né, o horário previsto para o término era 12:00, então não sei se a professora Thais está aí online, né, para fazer o devido encerramento, mas eu já deixo aqui o agradecimento à professora Diana, à professora Marta e ao professor Valdenor pela excelente discussão, por aceitar o convite e por estar aqui conosco, trazendo a experiência de cada um. Obrigado. Obrigada, professor, e agradeço também a todos
pela participação e pela magnífica contribuição aqui nessa parte matutina do evento. Bom, a nossa programação, então, vai continuar, tá? Nós temos o almoço agora e às 14 horas nós teremos a mesa 2 com a temática Intercâmbios Virtuais, Tendências Futuras. E vai ser uma mesa em inglês, porém teremos a legendagem com a tradução ao vivo para que todos possam acompanhar. Logo em seguida, às 16 horas, teremos a mesa 3 com o tema Internacionalização no Ensino à Distância. Também lembro a todos que o certificado de participação será emitido para aqueles que estão assistindo aqui na plataforma do IVEM3. Então, desejo um bom almoço a todos vocês e às 14 horas estaremos de volta. Até mais!